Meus amigos, boa noite. Nós acabamos de concluir uma aula a respeito de teoria do erro. Nós vimos a diferenciação entre todas. Agora eu vou mandar para vocês umas questões, vocês vão responder as questões, vão vir aqui para esse vídeo, vão corrigir as questões e tentar fortalecer o conhecimento, tá ok? Caso o aluno ele não tenha ido hoje para a aula da Polícia Penal, da Polícia Militar, você vai acessar o nosso site, lá no site tem a aula de teoria de erro, tem questões para fazer, tem os gabaritos para que a gente possa concretizar esse conhecimento. Lembrando que tanto no penal quanto no penal militar é um conteúdo extremamente cobrado, ok? Mas vamos fazer aqui questão a questão, comentar uma a uma para ver se a gente consegue ajudar no conhecimento de vocês a respeito de teoria do erro. Questão 4 diz o seguinte, Alicia, estrangeira grávida de 3 meses e proveniente de país que não coíbe o aborto, ingeriu substância abortiva. Então, a própria questão, ela vai dar para a gente os meios para acertá-la. Então, veja, se ela ingeriu, eu já sei que, primeiro, a conduta dela foi dolosa. Ela teve intenção em ingerir o remédio, né? Aí diz o seguinte ainda, abortiva, acreditando não ser proibido. Ela acreditando não ser proibido, eu tenho uma outra característica nessa questão em que ela age com erro. Houve um erro. Primeiro, a conduta foi dolosa, ela errou imaginando que a conduta dela não era proibida no Brasil. Segundo a teoria do erro, nós vamos levar em conta o seguinte, se o erro é doloso, ele só pode ser ou erro de proibição, ou erro acidental. Então vamos entender. Para qualquer questão de concurso, se o indivíduo pratica uma ação imaginando ele ser certa, se ele pratica uma ação não tendo noção ele do resultado ou ele imagina um resultado diferente, ele comete essa conduta com erro. Sempre que no concurso disser que ele cometeu um erro e o erro foi doloso, nós vamos voltar ao nosso gabarito ou para um erro de proibição ou para um erro acidental. O que é um erro de proibição? É quando a pessoa pratica a conduta, porém ela não tem interesse de cometer crime. Aqui, sem intenção de crime. Já, se na questão do concurso você perceber que o indivíduo cometeu um erro na conduta dele, o resultado não foi exatamente igual que ele pretendia, mas ele tinha intenção de crime, com intenção de crime, nós vamos chamar de erro de tipo acidental. Mas vamos lá para a questão de novo, dito isso. Alicia, estrangeira grávida de 3 meses e proveniente de país que não coíbe o aborto, ingeriu substância abortiva, portanto, dolosa, acreditando não ser proibido, portanto, houve um erro. E aqui, como a questão fala que ela não tinha interesse de praticar o crime, se ela achava que a conduta dela não era proibida, portanto, não tinha um crime, ela cometeu um erro de proibição. Por que foi erro de proibição? Porque em momento nenhum da conduta fala que ela tinha interesse de praticar um crime, que no Brasil nós chamamos de aborto, tá legal? Aqui as opções nós vamos ter erro de tipo, erro de execução, erro de proibição. Achei aqui o nosso gabarito, erro de proibição. Aberratio criminis,
e discriminante putativa. São várias, nós vamos falando de uma a uma. Então, primeiro ponto para o concurso. Eu preciso identificar se houve dolo ou se houve culpa e se houve erro. Se foi doloso, eu já sei que ou é crime de erro de proibição ou é crime de um erro acidental. Portanto, questão 4, gabarito, letra C. Continuando nosso raciocínio, a questão número 10 vai dizer o seguinte: Sebastião, contratado por Horácio, arrancou mudas de árvores. Ora, se ele arrancou mudas de árvores, eu já sei aqui de cara que a conduta dele tem dolo. Diz mais. Nativas que haviam sido plantadas por servidores do município em logradouro público, próximo à residência do segundo. Flagrados por policiais militares e conduzidos à delegacia de polícia civil, foi lavrado um termo de circunstancial de ocorrência, um TCO. Posteriormente não aceitas as propostas de aplicação de medidas de justiça consensual pelos agentes. Ambos foram denunciados pelo MP por a infração, aí fala do tipo penal, tá legal? Para ganhar tempo. Parte importante é essa aqui, ó. Durante a instrução processual, porém, restou comprovado que Sebastião, pessoa simples e analfabeta, desconhecia que sua conduta fosse contrária à ordem jurídica, ou seja, aqui houve um erro. Houve um erro dele, porque ele não sabia que o que ele cometeu foi um crime. Como na última questão, eu sei que se há dolo e eu sei que se há erro, na própria questão, aqui torno a dizer, ou vai ser erro de proibição, ou vai ser erro acidental. E aí nós sabemos que no erro de proibição o indivíduo não tem interesse de praticar o dolo e no erro acidental o indivíduo quer praticar o dolo, porém ele faz algum erro. A questão continua dizendo que, tendo inclusive afirmado em seu interrogatório que se soubesse jamais teria destruído as plantas. Portanto, como ele não tem intenção de praticar crime, imaginando não ser crime, foi um erro de proibição. Mas vamos aqui para as opções. A letra A diz erro de tipo incriminador. A letra B chama erro de tipo permissivo. A letra C, erro de proibição indireto. A letra D, erro de proibição direto. Veja, aqui não basta somente eu saber que é erro, porque tanto a letra C quanto a letra D, elas trazem um termo erro de proibição. Então vamos lá para mais um passo, identificar a diferença entre erro de proibição direto e erro de proibição indireta. No erro de proibição direta, o indivíduo imagina que a conduta nunca é crime. Nunca. No erro de proibição indireto, ele sabe que a conduta pode ser crime, porém a lei autoriza naquele momento. Aqui na questão, claramente, ele imagina que o fato dele ir pegar uma planta numa praça, a conduta dele nunca foi na cabeça dele e nunca será um crime. Portanto, houve um erro de proibição direto. Veja a diferença para um erro de proibição indireto. Ele sabe que é crime, porém naquele momento, naquela circunstância, não vai ser crime. Exemplo, ele sabe que se qualquer pessoa entrar na casa de alguém e pegar um objeto, comete um crime de furto. Porém,
Se essa pessoa entra e pega um objeto porque o dono está devendo, ele imagina que não tem crime, porque a lei autoriza esse tipo de conduta. Aqui no caso, não vai ser indireto, porque na cabeça dele, o fato de ir numa praça e pegar uma rosinha, uma planta, é uma conduta que nunca vai ser crime. Torna a dizer, para ser indireto, a questão tem que demonstrar que ele sabe que a conduta é crime, porém, na situação em que ele está agindo, a lei autoriza, tá certo? E aí, o letra E falando de erro de mandato, gabarito, portanto, letra C. Continuando aqui nas nossas questões, nós vamos ter. Após a morte da mãe, Aline recebeu, durante um ano, a pensão previdenciária daquela depositada mensalmente em sua conta bancária. Então, aqui de cara, se ela recebeu em sua conta bancária, eu já sei primeiro que é uma conduta dolosa em virtude de ser procuradora da primeira. Descoberto o fato, Aline foi denunciada por apropriação indebitória, que ela cometeu um tipo penal. Se a sentença concluir que a acusada, em razão de sua incultura, não sabia ser certo, pouca vivência e etc., não tinha percepção da ilicitude. Se ela não tinha percepção da ilicitude, ela cometeu uma conduta com erro. Houve um erro, ela cometeu um erro porque ela não sabia que a conduta era ilícita. Neste caso aqui, de novo, ou vai ser erro de proibição, ou vai ser erro acidental. Para ser erro de proibição, a pessoa não pode ter interesse de crime sem crime com dolo. E no acidental, o indivíduo tem interesse no cometimento do crime. De cara, nós observamos que aqui há um erro de proibição, gabarito, letra A, ok? Espero que esteja ficando melhor o entendimento para vocês. Toda e qualquer dúvida é só me perguntar ou pelo WhatsApp ou nas próximas aulas, tá ok? Mas não fique com a dúvida, é conteúdo muito cobrado em concurso. Próxima questão, 15, vai dizer o seguinte: Anthony, estrangeiro residente no Brasil há 2 meses, inicia em seu quintal uma plantação de maconha. Olha a gaiatice do cara. Se ele está plantando a maconha, vamos para o nosso raciocínio. Conduta dolosa. Com a intenção de utilizar aquele material para fins medicinais, já que sua doença respiratória melhora com o uso da droga. Ao tomar conhecimento de que seu vizinho João possui a mesma doença, decide transportar o material até a residência de João, mas vem a ser abordado por policiais civis. Após denúncia pela prática de crime de tráfico, durante seu interrogatório, Anthony esclarece que tinha conhecimento de que transportar maconha no Brasil era crime. Ele tinha conhecimento, parte importante para a gente aqui, ó, tinha conhecimento que transportar maconha no Brasil era crime, mas acreditava na licitude de sua conduta diante da intenção de utilizar o material para fins medicinais. Ele acreditava na licitude, ou seja, ele nunca imaginou que a conduta dele era ilícita. Então eu vejo que aqui foi uma conduta dolosa, eu vejo que aqui ele cometeu um erro, eu vejo que aqui ele não tinha intenção de cometer crime, sem intenção de crime, portanto, a questão me leva a entender que é um erro de
proibição. Sem dúvida nenhuma. Agora, o erro de proibição, como eu falei na questão anterior, ele pode ser erro de proibição, ele pode ser direto, ou pode ser um erro de proibição indireto. No erro de proibição direto, ele imagina que nunca a conduta é crime, e no indireto, ele sabe ser crime, porém, ele acredita que naquela situação ela é permitida. Portanto, está aqui o gabarito. Erro de proibição indireto. Tinha conhecimento que era crime, ele tinha conhecimento que a conduta era crime, mas acreditava que a conduta dele era lícita. Vamos para as opções. A letra A, em erro de proibição, podendo gerar o reconhecimento da causa de redução de pena ou afastamento da culpabilidade. A letra B, erro de tipo, não. A letra C, desconhecimento da lei que não afasta a culpabilidade, não. A letra D, erro de proibição, afastando a tipicidade da conduta. E letra E, erro de tipo, também não. Erro de proibição. Agora, nós temos dois aqui. A letra A fala em erro de proibição, podendo gerar o reconhecimento de causa de redução de pena ou afastamento da culpabilidade. Ou a letra D, em erro de proibição com afastamento da tipicidade da conduta. Nas próximas aulas, nós vamos saber a diferença do que é afastar a tipicidade e do que é afastar a culpabilidade da conduta, certo? Mas para nós não nos alongarmos de modo algum, toda vez que na questão do concurso falar que houve um erro de proibição, o erro de proibição ele sempre afasta a culpabilidade, tá bom? Na próxima aula eu vou sentar com vocês e explicar exatamente por que afasta a culpabilidade e o que afasta a tipicidade. Mas por enquanto eu preciso que vocês saibam e amarrem no conhecimento que todo erro de proibição, seja ele direto ou indireto, ele vai afastar a culpabilidade. Portanto, o gabarito vai ser letra A, tá ok? Pode continuar. Espero que vocês tenham conseguido entender. Façam revisão, façam de novo aquelas questões, façam de novo o material de esquematização que nós fizemos no quadro, que é fundamental para poder fixar o conhecimento. Mas vamos dar continuidade aqui. Próxima questão diz o seguinte. Analise as questões a seguir. Quando por erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, levando-se em consideração as qualidades da vítima que almejava. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do concurso formal. O 2. A representação equivocada da realidade, pois o agente acreditava tratar-se da vítima de outra pessoa. Trata-se de vício de elemento psicológico da ação, não isenta de pena, e se consideram as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. E o 3. Trata-se de desvio do crime, ou seja, do objeto jurídico do delito. O agente, objetivando um determinado resultado, termina atingido o resultado diverso do pretendido. O agente responde pelo resultado diverso do pretendido somente por culpa, se for previsto como delito culposo. Quando o agente alcançar o resultado almejado e também o resultado diverso do pretendido, responderá pela regra do concurso formal. Aí a pergunta é, tais ocorrências configuram respectivamente. Vamos entender aqui, deixa eu abrir aqui uma tela branca, para que a gente possa entender. Então veja aqui, ó. Quando existe um erro, e o erro ele é doloso, nós vimos que ele pode ser ou erro de proibição. Eu digo, eu estou abusado de ver isso. Faz parte do aprendizado. Quanto mais abusado, mais você vai aprender. Então, parabéns porque você está no caminho. Ou um erro
acidental. Então, para toda e qualquer questão de concurso, tanto de proibição quanto acidental, eles são condutas dolosas, tá bom? O de proibição, nós já vimos que o indivíduo não quer praticar o crime, ainda que ele possa ter praticado, mas ele não tem nenhum interesse. O erro de proibição ele pode ser direto, ou ele pode ser indireto. No erro de proibição direto, o indivíduo nunca imagina que a conduta é crime. No indireto, ele sabe que é crime, porém ele acredita que a lei autoriza ele naquele momento. Já veja a grande diferença. No erro doloso acidental, o indivíduo quer praticar crimes. Toda e qualquer questão, se você percebe na questão que ele tem o intuito de praticar crime, você já tira o erro de proibição e aí pode ser que seja erro acidental. Os erros acidentais são os seguintes, ó. Primeiro, erro no objeto. Também conhecido por delict. Objeto. 2. Erro na pessoa. Erro em persona. Desculpa, não é delict. O termo utilizado é error. Tá bom? Error em objeto. Error em persona. 3. Na execução. Que também é conhecido por aberratio. Ictus. Aberratio ictus. O 4 é um erro no delito. Aqui sim nós vamos chamar erro in delict. E o 5º nós vamos chamar de erro no resultado. Também conhecido por aberratio causae. Quais são as diferenças para você nunca esquecer em uma questão de concurso público? Quais são as diferenças de cada um? Vamos lá. Veja. Primeiro, o erro sobre o objeto. O indivíduo ele tem o intuito, o interesse de praticar um crime sobre um objeto, porém ele erra no objeto pretendido. Como assim? Ele quer entrar para roubar um celular, furtar um celular, ele mete a mão na gaveta e leva um celular diferente. Ele comete um erro quanto ao objeto, porém ele comete o crime, ele tem interesse de cometer o crime. Então, independentemente dele ter pegado o objeto A, B ou C, ele vai responder pelo furto do objeto que ele pegou, ok? Já no erro da pessoa, vejo aqui que quanto o erro da pessoa, quanto no erro na execução,
é muito interessante porque eles têm uma coisa em comum. Olha, o que é comum entre eles? Comum. Independentemente de ser erro na pessoa ou erro. Desculpa. Isso. Travou. Travou aqui o computador. Bora, computador. Aqui. Não acredito que apagou não, cara. Não tem muita paciência.